Olá, irmãos, bem-vindos à Associação Espírita Teresa d'Ávila, mais uma palestra online no dia de hoje. Vamos fazer a nossa leitura, a nossa prece inicial. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 14. É necessário que o escândalo venha, porque estando os homens em expiação sobre a terra, unem a si mesmos pelo contato com seus vícios, os quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. Quando estiverem cansados de sofrer no mal, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim que Deus faz emergir o bem do mal. Vamos fazer a nossa prece, então, rogando ao Mestre Jesus, envolva todos nós que estamos neste momento conectados através de nossa tecnologia, a fim de que possamos deixar os nossos corações vibrarem na luz e no amor, para que os estudos que serão feitos, a palestra que iremos ouvir, auxilie-nos em nossa reforma moral, para que assim nos transformemos um ser melhor que hoje somos. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a oportunidade que temos de continuarmos à distância ou próximos, evoluindo juntos. Muito obrigado, Senhor. Então, hoje, com alegria, nós vamos ouvir o nosso querido amigo Sidney Lisboa, que vai falar sobre a pureza e o escândalo, no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ouvi-lo. Boa noite a todos os irmãos e as irmãs que nos acompanham. Ficaremos juntos nesses próximos cerca de 30 minutos. Vamos fazer as nossas reflexões baseados no capítulo 8, mais especificamente dos itens 5 a 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 8, itens 5 a 17. Então, a proposta de hoje tem como título A Pureza e o Escândalo. Vejamos, irmãos, a doutrina espírita, então, nos diz que sem a chave que ela própria nos dá, muito do que o Mestre Jesus nos falou ficaria sem resposta, ficaria obscuro, misterioso. Mas graças, então, à doutrina espírita, muitas coisas que Jesus falou, muito nos faz sentido hoje. Muito mais profundamente conseguimos entender. Por exemplo, a doutrina espírita nos explica que nós somos espíritos que possuímos um corpo, temos várias existências, ou seja, várias oportunidades reencarnatórias, por meio das quais nós vamos progredindo. Quando nós falamos progredir, nós estamos falando de nos livrarmos das nossas imperfeições, nos livrarmos daquilo que impede que nós consigamos encontrar a felicidade. Então, é por meio da doutrina espírita que nós vamos compreender muito mais claramente o que o Mestre Jesus nos deixou. Então, a doutrina espírita é, sim, uma alavanca que vem nos impulsionar. Mas, como alavanca, como instrumento, ela precisa ser utilizada. Porque simplesmente por si só, ela não vai nos fazer com que avancemos, não vai fazer com que progridamos. O que vai fazer com que o progresso ocorra é o nosso movimento, é a nossa utilização desta alavanca, dos conceitos que ela nos traz, dos entendimentos que ela nos proporciona.
Então, quando o mestre nos falou em escândalo, muitas vezes, quando essa palavra nos chega, nós vamos entender que escândalo é aquilo que impacta, é aquilo que faz, que causa algum alvoroço, que repercute na opinião das pessoas, que causa impacto na opinião das pessoas. Ou seja, escândalo nesse sentido seria somente aquilo que as pessoas tomam conhecimento das ações de um indivíduo que, por alguma maneira, chegam ostensivamente às pessoas. Mas, verdadeiramente, no sentido evangélico, nós vamos entender escândalo com um pouquinho mais de amplitude. Vamos dar uma amplitude um pouco maior à palavra escândalo. Então, escândalo, verdadeiramente, não é só aquilo que causa algum impacto na opinião das pessoas, mas é tudo aquilo que nasce das nossas imperfeições. Então, quando Jesus nos dizia sobre o escândalo, ele estava se referindo a tudo aquilo que tem causa nas nossas imperfeições. Ou seja, tudo aquilo que é fruto da nossa maledicência, do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Orgulho e egoísmo, as grandes duas fontes das nossas imperfeições, que geram a vaidade, geram o ciúme, geram todos os outros males que nós bem conhecemos, que campeiam no nosso mundo atual. Então, o escândalo, verdadeiramente, ele tem causa, como dissemos, nas nossas imperfeições. Então, ele é a grande fonte, sendo o escândalo o fruto das nossas imperfeições. Então, por onde nós identificamos estes frutos? Nós vamos identificar esses frutos, então, no nosso pensamento, nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Então, temos em nós muitas imperfeições. E estas imperfeições são as causas verdadeiras dos erros, ou, como a proposta de hoje, vamos chamar de escândalos. Então, e esses escândalos se expressam como? Através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e, claro, das nossas atitudes. Então, somente as atitudes que muitas vezes podem ser, ou as palavras podem ser identificadas pelas pessoas. Mas, verdadeiramente, o pensamento já é também fruto, muitas vezes, dessas imperfeições. Porque muitas vezes nós pensamos equivocadamente. E quando nós falamos pensar equivocadamente, nós estamos falando pensar em desacordo com o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é o nosso guia, é o nosso mapa da mina. Então, todas as vezes que nós pensamos em contradição ao que está previsto no Evangelho, ao que o Mestre nos deixou como exemplo, nós estamos escandalizando. Já estamos escandalizando. Porque o homem, as leis humanas só alcançam muitas vezes as palavras e as atitudes. Só conseguem punir as palavras e as atitudes. Só temos o retorno dos nossos, quando pensamos equivocado, ou dos nossos escândalos, falando em termos de civilização, de mundo material, é só aquilo que falamos e que nós agimos. Somos responsabilizados. Mas, moralmente, espiritualmente, nós somos já responsabilizados desde o pensamento. Porque vejamos a passagem evangélica da mulher adúltera. Qual foi a grande lição que o Mestre nos deixou? Quando trouxeram a mulher, Jesus, evidentemente, já identificou que ninguém adultera sozinho. Então, já faltava uma parte a ser julgada ali. E ainda mais, que esta foi a grande questão, a grande lição. Os julgadores tinham a sua consciência sem escândalos,
sem erros, sem estar a sua consciência maculada pelo erro? Evidentemente que não. Tanto é que cada um foi saindo daquele, vamos chamar, julgamento na praça, foram saindo um a um. Dos mais velhos, nos conta a passagem evangélica, seguindo para os mais novos. Porque verdadeiramente todos nós ainda vinculados, outra questão que é elucidada pela doutrina espírita é que nós estamos num mundo de provas e expiações. Por isso a doutrina espírita é essa grande chave para o entendimento. Se nós todos estamos num mundo de provas e expiações, evidentemente que nós estamos ainda sujeitos a cometermos equívocos, a agirmos em contrário à lei de Deus, a magoarmos os outros, a falarmos palavras equivocadas, a agirmos equivocadamente em prejuízo dos outros. E também, evidentemente, a pensarmos equivocadamente. Quantas vezes nós temos raiva, queremos o mal para alguém que nos causou algum prejuízo? Isso já é um equívoco. Isso já é punido segundo as leis de Deus, desde o nosso pensamento. Por quê? Porque todos os erros, desde o nosso pensamento, nós teremos que nos ajustar. Então, daí a necessidade de nós buscarmos a nossa reforma íntima, para que nós, então, consigamos eliminar o vício, mas não pelo arrancar o vício. Eliminar o vício por colocarmos no lugar uma virtude. No lugar do orgulho, que exercitemos a humildade. No lugar do egoísmo, que exercitemos a caridade. É assim que nós vamos nos reformando. Nós não conseguimos nos reformar atacando os vícios. Nós conseguimos nos reformar exercitando as nossas virtudes. É assim que nós vamos vencer. É assim que nós vamos ir progredindo, irmos cumprindo aquilo que verdadeiramente nós viemos fazer neste mundo. Porque quando nós encarnamos, nós assumimos um compromisso, que é o compromisso do progresso. A questão 132 do Livro dos Espíritos nos diz que nós encarnamos para o aperfeiçoamento. E o que é o aperfeiçoamento? O aperfeiçoamento é nós eliminarmos estas causas de escândalos. Evidentemente, por nós estarmos vinculados a um mundo de provas e expiações, nós estamos vinculados a este mundo, evidentemente, por mérito nosso. Então, por isso que ainda aqui disse Jesus a necessidade do escândalo, porque neste nível de mundo há necessidade das pessoas encarnarem com imperfeições, e como de árvores más os frutos não são bons, então o que vai acontecer no mundo do tipo que é o nosso ainda, marcado ainda de provas e expiações, que vai acontecer? É nós nos equivocarmos, e esses nossos equívocos vão atingir as outras pessoas. Por isso que Jesus nos disse que o escândalo é necessário. É necessário, dada a nossa evolução, dada a nossa vinculação a um mundo ainda inferior. Mas o mestre também nos alerta que ai daquele por quem o escândalo venha. Porque ao mesmo tempo que nós precisamos passar por algumas dificuldades causadas pelas imperfeições dos outros, mas aquele que der causa à imperfeição ainda continuará sendo responsável por sua imperfeição. Porque ele exteriorizou e me atingiu, teve causa em uma imperfeição sua. Então é de responsabilidade daquele que cometeu o escândalo ou cometeu o erro. Por isso que nós estamos então vinculados a um mundo de provas e expiações, para que possamos experimentar situações que muitas vezes nós mesmos fizemos os outros passar,
Muitas vezes nós exploramos os outros, seja fisicamente, seja socialmente, né? Talvez sejamos aqueles empregadores que no passado tenhamos explorado, sejamos aqueles que tenhamos prejudicado os outros, e agora, evidentemente, nós temos que passar pela mesma situação. Mas aquele que der causa a essa situação continuará sendo responsabilizado, porque aquilo que ele externar e me atingir continuará sendo um erro. Quando externar algo, evidentemente, contrário às leis de Deus. Então, é por isso que sempre há necessidade, nos diz Jesus, sempre do nosso nível, há necessidade do escândalo, mas aquele que escandalizar será responsabilizado, evidentemente. Mas nós não estamos aqui falando de uma penalidade de um Deus vingativo, é uma penalidade para crescimento. Nós estamos falando aqui de oportunidades daquele que desorganizou alguma coisa, daquele que desequilibrou alguma coisa, terá que reequilibrar. No livro Céu e Inferno, no capítulo 7, no Código Penal da Vida Futura, esta lei vai ficar bem clara como funciona. É o arrependimento, a expiação e a reparação. São as três fases. Todas as vezes que nós nos vinculamos a um erro, todas as vezes que nós erramos, seja logo em pensamento, né? Mesmo em pensamento, nós nos vinculamos a esta lei, que é, nós teremos que nos arrepender, teremos que expiar, ou seja, passar por aquilo que nós fizemos o outro passar. Por isso que Jesus disse, Pedro, embainha a tua espada, aquele que pela espada ferir, pela espada será ferido. Ou seja, todas as vezes que nós infringirmos em alguém um erro ou uma dificuldade, causarmos a alguém algum prejuízo, nós sofreremos aquele prejuízo também. Então, são as três fases. E evidentemente que nós podemos estar expiando, ou seja, sofrendo ou recebendo de retorno aquilo que nós fizemos a outrem, sem nos arrependermos. E aí, no momento que há o arrependimento, nós estaremos em condições de reparar, que é a última fase sempre. Que nós colocaremos em equilíbrio novamente aquilo que nós desequilibramos. Então, evidentemente que o erro, o escândalo, no sentido evangélico, ele nos traz uma amplitude muito grande, um compromisso muito grande para nós. Mas também a doutrina espírita vem nos dizer que é possível, que nós conseguiremos vencer as nossas imperfeições. Basta que para isso nós empreguemos esforços. No Socorrendo do capítulo 17, lá nos diz que o homem de bem é aquele que se esforça, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça em praticar, em se livrar das suas imperfeições. Não é aquele que está já num patamar superior, que já venceu as lutas, os seus desejos, os seus interesses, mas é aquele que se esforça. E isso é um grande alento para nós. Porque nós sabemos então agora que o nosso esforço é recompensado. O que nós não podemos é parar, o que nós não podemos simplesmente, eu sou assim, e eu vou morrer assim, eu nasci assim. Não, quando nós identificarmos em nós algo que nós já sabemos ser contrário à lei de Deus, é nossa obrigação trabalharmos aquilo para melhor, transformarmos aquilo, transformarmos em virtudes aquilo que está desorganizado. Porque nós sabemos que a raiva é o amor desorganizado. É uma afeição que está distorcida. Então, nós, por meio do entendimento que temos, que a doutrina espírita nos oferece, nós podemos sim melhorar. Nós temos sempre a oportunidade de melhorar, de não nos vincularmos mais ao erro,
Nós já passamos muitas encarnações, queridos irmãos, vinculados ao erro. Agora é a grande oportunidade que a doutrina espírita está em nossas vidas, para que nós possamos então nos renovar. Renovar atitudes, é título de um livro, Renovando Atitudes. É isso que a doutrina espírita nos coloca como uma oportunidade, como uma possibilidade. Evidentemente, sem imposição ao tempo de cada um de nós. Mas saibamos que quanto mais rápido nós nos reformarmos, quanto mais rápido nós nos desvincularmos dos escândalos, mais rapidamente nós encontraremos a felicidade, que é o que verdadeiramente nós queremos. Todos nós queremos. Aqueles irmãos que estão atrás do dinheiro, que vivem pelo dinheiro, que vivem pelos prazeres materiais, estão atrás da felicidade também. Só que estão, evidentemente, buscando a felicidade naquilo que não pode oferecer a felicidade de maneira permanente, de uma maneira constante. E nós, na doutrina espírita, já sabemos que a verdadeira felicidade é aquela vinculada às virtudes, não mais aos erros, aos escândalos que causamos. Já passamos muito tempo vinculados a isso. Agora é a hora de renovação. E este momento que nós vivemos, que estamos vivendo no planeta, é um grandioso momento, uma grandiosa oportunidade para nós olharmos para dentro. Identificarmos que muitas vezes na correria que o mundo nos oferece, cheio de atividades, cheio de compromissos, nós não tínhamos tempo de olhar para nós. Agora é o momento de olharmos para nós, olharmos para os nossos pensamentos, olharmos para as nossas palavras, olharmos para as nossas atitudes. Aonde está o escândalo? Como eu posso modificar? Se buscarmos apoio, amparo no Evangelho, segundo o Espiritismo, vamos encontrar as respostas. Vamos encontrar que é possível, sim, nós substituirmos o orgulho pela humildade. Porque vejamos o que o momento nos coloca. O que adianta o dinheiro? O que adianta 2, 3 carros na garagem, uma conta bancária bastante cheia, se não há nada aberto, se não há o shopping, se não podemos andar nas ruas? Então é o momento de nós verificarmos o que verdadeiramente interessa. O que verdadeiramente interessa? São os bens materiais? Sim, são importantes. Nos trazem conforto, nos possibilitam nossa manutenção da encarnação, a nossa alimentação, a nossa segurança, que é sim importante, porque nós temos que cuidar do corpo físico. Mas não é o mais importante. Não é o mais importante. E a partir do momento que nós admitimos ou aceitamos que estes bens não são verdadeiramente a causa da nossa felicidade, mas são meios da nossa felicidade. E que a nossa felicidade está sim vinculada ao desenvolvimento das nossas virtudes. Se dissemos lá no início que as imperfeições são as causas dos escândalos que cometemos, seja em pensamento, em palavras, em atitudes, então as virtudes serão as causas das nossas atitudes em acordo com o Evangelho do Mestre Jesus. Serão a causa, as virtudes nossas que adquirirmos, que desenvolvermos, serão a causa da nossa felicidade. A nossa felicidade permanente. Porque sabemos que estamos neste mundo 80, 90, 100 anos, 110 anos, como vemos muitos irmãos alcançarem. Mas é isso. Depois disso, temos que abandonar a roupagem física e retornarmos para a vida verdadeira, que é a vida do Espírito. E aí? Chegaremos lá com mais imperfeições, que são causa de escândalos, ou com mais virtudes, que são causa do bem, das boas ações,
daquilo que impacta os outros também, mas impacta de uma maneira positiva. É isso que nós queremos desenvolver em nós. É isso que a doutrina espírita vem nos ajudar a desenvolvermos as virtudes que vão também impactar os outros, mas de uma maneira positiva, contribuindo para a grande obra de regeneração do planeta. Porque aqueles de nós que não conseguimos contribuir com essa obra de regeneração, nós seremos convidados a habitar um outro planeta. É da lei. Foi assim com os nossos irmãos de capela. Vieram nos ajudar lá milhões de anos atrás na nossa evolução. Seremos aqueles que seremos convidados a habitar um planeta inferior? Ou nós queremos continuar a jornada nessa grande nave que é o planeta Terra? Para que isso aconteça, nós temos que nos renovar. Nós temos que nos livrarmos das nossas imperfeições. Buscarmos a pureza. Isto é pureza. Pureza no sentido de transformação para o bem. De livrarmos das causas dos escândalos. Já causamos muitos. Agora é a hora de nos renovarmos. De olharmos para nós e verificarmos o que podemos fazer para contribuir com este momento. E isso passa por aquilo que nós pensamos, falamos, e digitalmente falando, é aquilo que nós compartilhamos, é aquilo que nós damos o like lá, o famoso joinha. É isso que nós precisamos ficar mais vigilantes, em especial neste momento que estamos vivendo no planeta, desta pandemia, que é um momento de grande renovação. Nesse grande processo de transformação do planeta, num planeta de provas e expiações, passarmos para um planeta de regeneração. E se queremos acompanhar este movimento, é necessário que realizemos mudanças, que realizemos transformações do nosso ser íntimo. E isso é uma mudança que cabe a cada um de nós. Não podemos fazer a mudança dos outros, não podemos querer modificarmos os outros. E muitas vezes nós temos o nosso olhar mirado, voltado para o exterior. Mas a grande tarefa que temos é o que está na questão 132 do Livro dos Espíritos, que fala da encarnação, e a questão 167, que fala da reencarnação. É nós, é o eu, é o que eu estou fazendo. O que os outros estão fazendo é responsabilidade de cada um. Muitas vezes, sim, vemos atitudes equivocadas que nos escandalizam, mas o mais importante não é o que os outros fazem, é sobre os nossos escândalos. É aí que deve estar focada, mirada as nossas atenções. Porque quando nós fizermos isso, queridos irmãos, quando nós focarmos em nós, nós estaremos, a partir do individual, estaremos impactando o coletivo. Evidentemente, cada um na sua esfera de ação. Cada um de nós envolvendo aqueles com os quais nos relacionamos. Não são grandes movimentos que estão à nossa direção, a nosso encargo. São os movimentos do nosso lar, a nossa tarefa profissional, com a tarefa, com a religião que nós nos vinculamos, nós, no caso, os espíritas, o que nós estamos contribuindo na casa espírita. É isso que verdadeiramente nos cabe. Não são, muitas vezes, nós esperamos grandes tarefas. Não, é aquele trabalho de rotina, modificarmos, fazermos as coisas com mais cuidado, cuidarmos do planeta, reciclarmos o lixo, procurarmos ouvir as pessoas mais, aumentarmos a nossa capacidade de perdoar. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai cada vez mais substituir os nossos erros, os nossos escândalos pelas virtudes. É assim, então, que nós, a partir do individual, da nossa transformação individual, nós vamos transformar ou vamos contribuir com a grande transformação do planeta. E quão felizes nós não estaremos quando chegarmos no plano espiritual e termos a consciência
porque é a consciência que vai nos cobrar, a consciência de que nós fizemos o nosso melhor, que nós, ao longo, fazendo o balanço de toda a encarnação, teremos, se nos esforçarmos, mais acerto do que erros, porque os erros também farão parte da nossa jornada, todos nós. Nos equivocamos e muito provavelmente nos equivocaremos no futuro. Mas é o nosso esforço em modificar isso, ao identificar imediatamente que nós possamos, por meio da oração, são várias as ferramentas que nós temos à disposição. Temos a oração, temos as leituras, temos os estudos na Casa Espírita, a Associação Espírita Teresa d'Ávila tem, evidentemente, agora cessado devido às restrições, mas com certeza em seguida a Casa Espírita retornará aos seus estudos, a Teresa d'Ávila retornará aos seus estudos, nos vinculemos aos estudos, para que possamos, a partir de conceitos novos, termos atitudes novas. É assim que nós vamos nos renovando, quando nós vamos entendendo conceitos novos. E aí, então, a partir desses conceitos, evidentemente o mais importante é a prática, mas o conceito, o entendimento é importante. A partir desse entendimento novo, de que não é a primeira vez que eu estou aqui, teremos mais oportunidades encarnatórias, que são vários mundos de todos os tipos, de todas as ordens, e aqui também tem espíritos de várias ordens. Esses conceitos que a doutrina espírita vai nos oferecer, vai nos ajudar nessa transformação. E nós vamos nos fortalecendo. Por exemplo, quando perdemos ou nos afastamos, né? Nós espíritos sabemos que quando há um desencarne, não é um afastamento para sempre, mas é um afastamento temporário, e embora nós sintamos, mas aí com os conceitos de que nós vamos nos encontrar logo em seguida, isso ameniza a dor, ameniza esse afastamento, que agora nós sabemos ser temporário. Então são todos conceitos que vão nos ajudar a nos reformar. Com um pouquinho de esforço, nos ensina a doutrina espírita, em especial a questão 919 do Livro dos Espíritos, que é do nosso irmão do Espírito que ajudou na codificação, Santo Agostinho, vai nos dizer que um pouquinho de esforço bastaria para nós darmos grandes avanços. E assim, irmão, então nós estamos agora reunidos por meio virtual, evidentemente, mas estamos reunidos em pensamento nesses mais de 30 minutos que estivemos juntos refletindo, que cada um de nós possa pegar esse capítulo 8, dar uma relida, em especial entre o item 5 e 17, que foram as bases para essas nossas reflexões desses tempos que ficamos juntos, que possamos reler e buscar ali mais conceitos, mais coisas que façam significados para nós, que façam sentido para nós do momento que estamos vivendo, e possamos então nos fortalecer para a grande transformação dos nossos erros, dos nossos escândalos em virtudes. Então, queridos irmãos, agradeço a atenção de todos e rogo ao Pai o amparo, a luz a todos os irmãos que possam ter acesso a essas nossas reflexões e que Deus possa abençoar com muita coragem e força a todos que estão nesse esforço de buscarmos na doutrina espírita forças, coragem para a nossa transformação. Que Deus nos abençoe. Boa noite. Agradecemos ao nosso querido amigo Sidney Lisboa. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento e de encerramento. Agradecemos ao Mestre Jesus pelos momentos, por estes minutos, que podemos refletir acerca da necessidade do escândalo e da pureza de nossos corações. Saibamos levar para o nosso dia a dia o esforço próprio que nos transforma e nos torna melhores a cada momento. Ilumina, Jesus, a cada um de nós, diferente da distância ou do momento que unimos o nosso pensamento com este vídeo, com essa transmissão. Permite que nossos corações
estejam amparados, resolutos, para perseverar no caminho do bem. Muito obrigado, Senhor. Queridos irmãos, nos despedimos por agora. Para saber mais sobre os nossos trabalhos, acesse o nosso site www.teresadavila.com.br. Até o próximo vídeo ou qualquer momento em nossas redes sociais. Jesus abençoe todos nós.